nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que nos acompanha nesta série de programas acerca das dimensões do dízimo. Nós falávamos no primeiro encontro sobre a dimensão religiosa, no segundo encontro sobre a dimensão eclesial e hoje nós falaremos da dimensão missionária, a terceira dimensão do dízimo. E por quê? Porque julho é o mês do dízimo. Então nós estamos meditando ao longo desse mês o dízimo nas suas dimensões. A nossa iluminação bíblica de hoje será o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos do 14 e o 15. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam à mesa. Ele os censurou por sua falta de fé e sua dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Sempre que nós ouvimos esse Evangelho, esse trecho do Evangelho, é um trecho inclusive que se encontra no final do Evangelho de Marcos. Então, o final do Evangelho já encaminha para um sentido missionário. Jesus já se volta para um discurso missionário. E é interessante perceber a necessidade da missão na igreja. Isso porque o próprio documento de Aparecida, que nos diz um termo muito falado na igreja, mas de certo modo precisamos ainda vivê-lo. O documento de Aparecida nos traz que a igreja precisa ser decididamente missionária. Nós precisamos trabalhar para uma igreja decididamente missionária. Por isso também o dízimo tem uma dimensão missionária. A partir dessa dimensão, nós podemos entender a missão também da igreja. Nós entendemos pela dimensão missionária o apelo do Papa Francisco. O Papa Francisco que tanto nos pede uma igreja em saída, a igreja missionária, a igreja para além das nossas portas, uma igreja em saída. Por isso, contemplar a dimensão missionária do dízimo é contemplar também uma tomada de consciência, mas uma tomada de consciência de que há também outros lugares que nós podemos evangelizar também com o nosso dízimo. Esse é o sentido da espiritualidade missionária dentro da dimensão do dízimo. O nosso modo de ser missionário pela pastoral do dízimo é esse: contribuir com a unidade da igreja. Quando nós entendemos que a igreja é una, nós entendemos também que há comunidades que precisam da nossa ajuda. Se nós, graças a Deus, temos condições de devolver o nosso dízimo, de partilhar com a nossa comunidade, nós devemos também ter a sensibilidade de entender que outras comunidades não têm. Outras comunidades espalhadas pelo mundo afora sentem falta de recursos e nós podemos ajudar, nós podemos contribuir. Nós não costumamos ouvir e dizer que o dízimo é partilha. Nós devemos partilhar daquilo que nós temos, embora não seja muito, mas nós temos. Quantas e quantas são as dioceses, comunidades, paróquias, povos, lugares que têm menos ainda? Por isso, trabalhar a dimensão missionária do dízimo, a gente cai também num trabalho com a injustiça social. Por meio do nosso dízimo, nós podemos sim e devemos contribuir para acabar com a injustiça social. Porque nós devemos, pagando o dízimo, ou melhor, devolvendo o dízimo, entender que estamos colaborando com quem menos tem que nós. Celebrar, rezar, meditar, portanto, esta dimensão missionária do dízimo é entender que o dízimo é uma partilha. Não é um egoísmo que eu penso só em mim, só na minha comunidade. O dízimo não fica só ali. Ele tem que perpassar fronteiras em seu sentido missionário. Por isso Jesus diz: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é tornar Cristo conhecido e amado em todos os lugares. E nós podemos colaborar com isso.
nós podemos e devemos colaborar com a missão da igreja, que deve ser também a nossa missão de batizados. Então não é à toa que o documento de Aparecida traz uma igreja decididamente missionária. Não é à toa que o Papa Francisco nos pede uma igreja em saída. E aí os meios para isso são vários. Depende de nós, da nossa abertura, da nossa partilha, do nosso entendimento. Por isso a necessidade dessa série de programas. Precisamos conversar sobre, entender as dimensões do dízimo. Muitas vezes vemos lá o coração do dízimo, como símbolo do dízimo, com as suas partes, mas não entendemos por que aquelas partes, por que aquelas dimensões, o que aquilo tem a ver com o dízimo, o que o sentido missionário na igreja tem a ver com o dízimo. Mas está intimamente ligado, porque tudo isso faz parte de um corpo místico, em que Cristo é a cabeça, nós somos os membros, nós somos o corpo. Por isso, contribuir com a dimensão missionária do dízimo é contribuir com a missão da igreja, de tornar Cristo conhecido, Cristo amado a todos os povos. Quando nós entendemos essa dimensão, nós entendemos o que Jesus pede no Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Peçamos que Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos ilumine, nos conduza até Deus, para que possamos entender e viver essas santas palavras. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de Tua bondade para comigo. Sei que tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em Tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a Ti, Senhor. Amém.